Boa noite. Boa Boa noite, Ney. noite. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, pessoal. Que a graça e a Boa paz de noite. Deus esteja aí com cada um de vocês. Amém. Boa noite. Boa noite. Muito bom podermos Amém. nos encontrar mais uma vez. Pessoal chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu vou dar uma adiantada aqui na matéria. E então, no primeiro bloco, eu vou mandar brasa. Eu vou falando, tá? Aí eu vou fazer o seguinte: vocês vão tomando nota das questões e dos comentários que vocês, à medida que eu for falando, forem surgindo aí. E aí a gente vai ter um segundo momento que a gente vai fazer que nem na aula passada. O segundo momento é com vocês. Aí vocês é que vão trazer aí as questões e os comentários, tá bom? Porque assim eu consigo, eu estou querendo já na próxima, no próximo, no próximo dia, na próxima terça-feira, falar já sobre o batismo e também os dons espirituais, tá? Então hoje eu vou tentar dar uma arrancada boa aqui para terminar essa parte, que é muito importante, mas a gente tem muito mais coisas. Depois ainda vamos ter uma parte final para tratar da obra do Espírito Santo em termos da santificação, tá? Então, muita coisa ainda pela frente e mãos à obra, tá? Oremos. Pai amado, te louvo por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos por o estudo da tua palavra para te conhecermos melhor. O Senhor que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus único, verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, hoje o que sabemos a teu respeito é ainda pouco, dada a tua grandeza. Como disse o apóstolo João, um dia nós o veremos como o Senhor realmente é. Conheceremos o Senhor mais profundamente. E já estamos admirados com o que conhecemos de ti. E parece que o céu será realmente, Senhor, um deslumbramento a cada momento, porque o Senhor é, e a sua grandeza e a sua majestade é sem fim. Então, que agora, reunidos, possamos ser edificados, fortalecidos, inspirados. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa cada seminarista que os seus dilemas, desafios, tudo que porventura possa estar aí afetando a mente, o coração, estejam agora aos teus cuidados, Senhor, aos teus pés, porque o Senhor é que nos dá paz, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa bênção, o Senhor é a nossa vida, e que a gente possa descansar no Senhor, experimentar o fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz e tantas outras dádivas do Senhor para a nossa vida. Guarda-nos no teu grande amor e guia-nos
porque dependemos totalmente de Ti. Em Jesus, amém e amém. Valeu, pessoal, vamos lá? Preparados? Então, como eu disse, vamos ver se eu consigo dar uma arrancada boa. E aí, toma nota, porque a gente esquece. Eu participo muito de debates e eu já aprendi, assim, eu já tenho um exercício de participar de debates. Então, quando a gente está participando do debate, talvez um dia vocês participem, talvez numa discussão com quem quer que seja, né? A gente precisa prestar muito atenção no que é dito, porque ali a gente tem a deixa para aquilo que a gente vai falar. Então, são coisas que são ditas que a gente precisa entender a perspectiva do que está sendo colocado. Então, nem sempre a gente pode confiar na nossa memória, a gente tem que tomar nota, tá? Então, aí a gente toma nota, opa, alguma coisa importante, eu vou precisar, eu não entendi direito, eu quero entender isso aqui melhor. Então, você já vai tomando nota. Opa, isso aqui que foi dito me trouxe uma reflexão, eu quero comentar isso aqui, né? Então, já toma nota, porque aí você vai poder depois contribuir e a aula fica mais rica. A gente, se tivesse assim presencialmente, fica melhor assim. Eu estou falando e você já fala e tal, mas pode ser que a gente ganhe mais, fica melhor assim, né? A gente poder dar uma arrancada, você vai tomando nota e depois a gente para, é uma pausa só para tratar desses pontos que são as suas questões, que são as suas reflexões, o seu pensamento, a sua perspectiva, tá bom? É isso aí. Então, posso começar? Vou partir aqui com tudo. Vamos ver se eu consigo, porque tem bastante matéria para hoje. Vamos ver se eu consigo dar conta, senão a gente vai parar no momento que for importante aí para dar tempo da gente ter aquela interação que eu acho sempre muito rica, muito boa. Então, vou partilhar aqui a tela com vocês. Nós paramos exatamente aqui no 49. Vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí tudo direitinho para vocês? Deixa eu... Qualquer coisa me chama atenção, tá? Então vamos para. Eu apareço aí na tela para vocês e junto com o texto, tá tudo certo? Vocês estão me vendo aí, tá tudo ok? É agora que a gente vai. Deixa eu ver se eu consigo aqui alguma. Ah, tá tudo certo. Bom, espero que esteja tudo correto. Vamos lá. Então, vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acho que eu pulei aqui alguma coisa. Aqui. Esses são os textos bíblicos onde Jesus trata do assunto. É ele quem introduz esse tema da blasfêmia contra o Espírito Santo como um pecado imperdoável. Tá? Você encontra em Mateus 12, em Marcos 3 e em Lucas 12. O significado: blasfêmia contra o Espírito Santo é, de fato, uma rejeição consciente e também deliberada da obra do Espírito Santo. Por isso a gravidade é consciente e deliberada. Uma rejeição, né, consciente e deliberada. É, de fato, atribuir aquilo que o Espírito Santo está realizando, né, ao poder de Satanás. É, não aceitar como vindo de Deus. É não se curvar diante dos sinais portentosos do agir e do atuar do Espírito Santo e preferir chamar isso de diabo, de Satanás. Quando uma pessoa age desta forma, ela está simplesmente rejeitando a salvação, a ação de Deus através do Espírito que foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. No contexto aqui dessas passagens,
Jesus tinha acabado de curar, restaurar, libertar, redimir uma pessoa endemoniada. Se encontra isso nessas passagens que a gente citou. E os fariseus, então, estavam presenciando um portentoso sinal, dada a condição daquela pessoa muito conhecida ali, naquele contexto. Então, diante de uma libertação muito clara, de uma ação poderosa do Espírito Santo através de Jesus, os fariseus, os religiosos, preferiram, de maneira consciente e deliberada, atribuírem isso à obra de Beelzebul, a Satanás, ao diabo, ao príncipe dos demônios. E aí Jesus vai dizer: olha, uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir, mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado até vós o reino de Deus, porque ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens sem primeiro não manietar o valente, e assim pode saquear-lhe os bens. Esse mundo jaz no maligno. Jesus Cristo veio a esse mundo que estava em trevas, e ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, traz libertação. Ele veio para desfazer as obras do diabo, e esse ministério de Jesus é pelo Espírito Santo. Quando Cristo assumiu ali o início do seu ministério, depois do período do deserto, depois de ser batizado, ele entra numa sinagoga, lê Isaías capítulo 61, que diz: o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu. Está falando então aí que ele é o Messias para proclamar libertação aos cativos. Então, o que Jesus está fazendo, o faz pela unção do Espírito Santo. Então, isso é sinal do reino. E as pessoas estão diante de um sinal do reino de Deus poderoso e preferem atribuir ao demônio a ação do Espírito Santo. Estão com isso fechando-se para a graça, recusando-se em render-se às evidências. Desta forma, eles se fecham para tudo aquilo que Deus, por sua graça e misericórdia, ofereceu para a própria conversão dos pecadores. Não é, então, a gente vai ver isso aqui mais adiante, não é por falta de vontade de Deus que não há perdão. Não é por falta de poder de Deus que não há perdão. Não é porque a expiação da cruz não tem alcance para tais pessoas. É porque tais pessoas se fecham para o alcance da graça. E se fecham de tal forma que, se diante da ação do Espírito Santo elas não se rendem e preferem atribuir a essa bendita ação ao demônio, então o que resta para elas? Esse é um caso clássico de pecado imperdoável, né? De uma atitude de um coração que se torna endurecido a ponto de não ter arrependimento. E sem arrependimento não tem perdão. Não é que o perdão não está oferecido, é que falta o arrependimento. Essa pessoa chegou a um ponto de não arrepender-se mais. Isso é triste demais, né? Então, atribuir ao poder do mal a vinda de Deus, essa história, por meio do Filho, do Espírito Santo, né? É recusar a graça e a ação do Espírito Santo. Esse pecado instantaneamente, então, coloca o eu além do alcance do perdão, porque cada passo em direção ao arrependimento e fé é capacitado por quê? Pelo Espírito Santo. Mas se a pessoa se fecha, então ela se fecha para a graça, de modo a não encontrar o perdão, porque o perdão depende do arrependimento, depende da fé, depende da abertura de coração, não é?
Você pode estar hoje oferecendo perdão para as pessoas, mas de repente a reconciliação não vem. Não é porque falta abertura em você, porque você está disposto a perdoar, mas é porque aquela pessoa simplesmente recusa-se em arrepender-se, fecha-se na sua posição, não quer comunhão. Bom, no que depender de nós, vamos ter paz, não é? Mas a paz não depende única e tão somente de um lado. Para haver reconciliação, é preciso que a outra parte também se apresente, né? Quando falta esse outro lado, quando o outro lado é obstinado de maneira consciente e deliberada, né? Aí a coisa fica muito complicada. Ah, o pecado não é, então, imperdoável porque a obra expiatória do Filho não é suficiente para esse pecado, mas porque essa obra suficiente, ela é voluntariamente rebaixada, bloqueada, detestada por aqueles para quem, de outra forma, ela seria boa o suficiente para salvá-los. O problema é que eles detestam, eles não querem nem saber, e aí complica. Então, tem algum texto aqui, como de Hebreus 6, versículos de 4 a 6, né? Que trata bem desse assunto. Aliás, o livro de Hebreus, né? Tem muitas passagens, né? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Cuidado que não haja em vós um perverso coração de incredulidade. Isso é complicado, né? E a gente sabe que a blasfêmia em si Hoje eu estou aqui para chamar sua atenção para três erros está muito. chamando minha atenção mesmo. Não sei o que é. Ó, a blasfêmia em si contra Deus, contra Cristo, ela é perdoada, né? O próprio Paulo, ele blasfemou, ele foi blasfemo, um dos pecados que ele cometeu no passado, né? Mas ele encontrou perdão, porque ele não cometeu aquele pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando ele esteve diante da ação do Espírito Santo, ele acabou se curvando, né? Ele acabou se arrependendo. Então há perdão para o pecado de blasfêmia. O problema do pecado contra o Espírito Santo é esse que eu já coloquei para vocês. Então, disse que esse pecado é imperdoável porque, enquanto estivermos tão iludidos que não possamos nos arrepender, não podemos ser perdoados, tendo assim fechado o nosso coração para a possibilidade de sermos perdoados. Então, essa é a questão. Para aqueles que obstinadamente deixam para trás a ajuda do Espírito Santo, não resta mais nenhuma outra ajuda. Você está entendendo? Se você despreza a ajuda do Espírito Santo, então, que outra ajuda resta para você? Não há mais ajuda a ser dada além da ajuda de Deus, que é oferecida para a salvação através da operação do Espírito Santo, convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo, operando através de Cristo, na história, na unção, na graça, para convencimento dos pecadores. Aqueles que se desviam absolutamente da obra do Espírito são deixados por sua própria escolha, sem esperança, sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Deus nunca é derrotado por nossas blasfêmias. Apenas nós. Né? Bom, o Espírito Santo agora na Trindade. Então, suas dúvidas, comentários a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, guarda aí, toma nota. Daqui a pouco a gente vai tratar delas, tá bom? O Espírito Santo na Trindade. Fala um pouquinho da doutrina da Trindade. A gente já abordamos em parte esse assunto, queremos avançar um pouquinho mais, dada a importância do tema. Deus Pai engendra o plano de salvação e envia o Filho pelo poder do Espírito. Então, a gente já observa aí que no plano de salvação há o envolvimento dessas três pessoas da Trindade. Deus, o Filho, encarna e executa.
o plano redentor e expiatório para salvar a humanidade. Deus, o Espírito, aplica os benefícios da redenção e capacita a missão e a salvação real dos fiéis. É muito interessante isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus o Pai, que deu seu Filho unigênito, que vai se encarnar, vai esvaziar-se ali da sua glória, digamos, da sua prerrogativa divina, há um esvaziamento para assumir a forma humana, né? Ele humilhou-se, a forma, a condição humana e a condição de servo. Ele vai entregar-se. E ele foi dado pelo Pai. E esse é um plano já ali de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai envia, o Filho vem, cumpre cabalmente, fielmente a sua missão, morre, ressuscita pelo poder do Espírito Santo, sobe aos céus, assenta-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, envia o Espírito Santo, esse outro Paráclitos, que agora capacita a igreja, promove a regeneração, aplica os méritos do sacrifício de Cristo na cruz, convence os homens do pecado, da justiça e do juízo, habita a igreja, empodera a igreja, é Cristo em nós através do Espírito. Está operando aí, então, Pai, Filho e Espírito Santo. E é lindo ver tudo isso. Então temos aí uma premissa trina do Pai, por meio do Filho, pelo Espírito. Né? A Trindade, o poder de fazer, desculpa, não é fazer, trazer, né? O poder de trazer à existência, isso procede do Pai. O poder de mediar corporalmente o ato salvífico pertence ao Filho. O poder de realizar a obra salvadora de Deus pertence ao Espírito. O Espírito possibilita aquele acesso ao Pai, que é franqueado pelo Filho, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha que versículo interessante, né? Efésios 2:18. Porque por ele ambos, judeus e gentios, ambos os povos, todas as tribos, línguas, povos e nações, ambos, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por ele, Cristo, temos acesso ao Pai, sendo judeus, gentios, não importando a nossa nacionalidade, temos acesso ao Pai, por ele, Jesus, em um só Espírito. Mais uma vez, participação aí da Trindade nesse plano de salvação de Deus. Olha que versículo temos aqui em Hebreus 9:14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que é o Filho, né? Que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus, o Pai, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Esse Deus vivo é Pai. Esse Deus vivo é Espírito, é Filho e é Espírito Santo. Olha que versículo e como o autor de Hebreus descreve a atuação de Deus, desse Deus vivo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que é o Filho, que pelo Espírito eterno, o Filho faz isso pelo Espírito eterno. Se ofereceu a si mesmo sem mácula, a Deus o Pai. Ele vai purificar a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Que texto maravilhoso, hein? Então, Deus, o Espírito, procede do Pai através do Filho como coessencial, co-eterno, co-igual.
Ele é fundamental, ele é eterno e ele é igual em qualidade, em estatura ao Pai e também ao Filho. Ele não é inferior. Ele é o outro consolador, outro paráclitos. Está na mesma categoria de divindade, de poder, de graça. Substitui a Jesus, na ausência do Cristo que sobe aos céus, ele o substitui à altura. Não deixa a desejar. Pense numa coisa como essa. Não fiquem tristes, disse Jesus. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Paráclitos, outro Consolador. E vocês devem se alegrar, porque é necessário que eu vá para que ele venha. Como é que eu poderia me alegrar? Como é que eu poderia me sentir confortável com a ausência de meu pai e de minha mãe, sendo substituído por quem quer que fosse que não estivesse à altura de meu pai e de minha mãe? Você está entendendo? Outro. Só pode ser da mesma categoria. Outro que corresponde, cumpre satisfatoriamente, que preenche o vazio deixado. Um vazio deixado por Cristo poderia ser preenchido por um anjo? Um anjo poderia ser outro consolador? Ou não poderíamos nós protestarmos como Moisés protestou quando Deus disse: Olha, eu não vou seguir com vocês mais adiante, mas fiquem tranquilos, eu estou enviando o meu anjo, o anjo vai com vocês. Moisés falou: De modo algum. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos também. Nós não aceitamos esse anjo como substituto. Nós queremos o Senhor. Mas só que isso a gente não pode dizer em relação ao Espírito Santo, entenda bem. Nós não podemos dizer isso em relação ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é inferior a Jesus. Ele é outro, da mesma estirpe, da mesma categoria, ser divino em eternidade, em glória, em poder e majestade. Ele preenche igualmente, ele satisfaz, porque ele é Deus, entendeu? Esse Espírito eterno de Deus. Então, Deus, o Espírito, procede do Pai através do Filho como coessencial, coeterno e coigual com Deus, o Pai, e Deus, o Filho. O quarto concílio de Latrão publicou, como resultado desse concílio, um texto, mas parte desse texto a gente selecionou aqui para nossa consideração. Acreditamos firmemente e confessamos francamente que um é o Deus verdadeiro, eterno, imenso e imutável, incompreensível, onipotente, inefável, Pai e Filho e Espírito. E Espírito Santo. Três pessoas, na verdade, três pessoas, mas uma essência, uma substância ou natureza absolutamente única. O Pai não é de ninguém. O Filho é somente do Pai. E o Espírito Santo é igualmente de ambos. Eles são sem começo, sempre e sem fim. Absolutamente eternos. Eles são. Não, eu já falei. O Pai gera, o Filho é gerado, nasce dessa geração sem ter princípio, eternamente gerado. Eternamente Deus, eternamente. Procede do Pai, tá? E o Espírito Santo procede de ambos. Eles são consubstanciais, coiguais, coonipotentes, coeternos, princípio único de todas as coisas. Essa definição teológica, muito bem elaborada,
é realmente ortodoxa. Você encontra, né, respaldo nas escrituras sagradas para tudo que está aqui de maneira resumida, definindo a Trindade, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse Deus único, verdadeiro, esse grande mistério. Uma pluralidade de pessoas em um único, mesmo, eterno e todo-poderoso Deus. O Espírito não é santificado pelas criaturas, mas as criaturas pelo Espírito. A santidade absoluta do Espírito não pode ser alcançada por nós, de uma maneira assim, direta, né? Por causa do quê? Da natureza divina. Mas pode ser recebida pela graça, uma graça que nos dá participação, porque a bondade divina escolheu, desde sempre, tornar-se assim compartilhável. Porque quis Deus compartilhar de si mesmo com a sua criatura. Quis que fôssemos feitos filhos de Deus, co-participantes da natureza divina. É claro que nunca chegaremos à estatura de Deus, nunca à estatura do Filho, nunca à estatura do Espírito Santo. Sempre o adoraremos, sempre seremos suas criaturas. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso e gracioso para conosco que compartilhou da sua natureza conosco. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Cristo tornando-se então primogênito dentre muitos irmãos, sempre com a devida distância. Ele e só Ele, Pai, Filho e Espírito Santo. Só este é Deus verdadeiro. Nós somos adotados. Nós participamos. Nunca vamos participar da sua eternidade desde sempre, ou seja, nós temos um início, um ponto de partida. Mas é espantoso que Deus quisesse nos atrair e conquistar e agraciar de fazermos parte de sua família, de sermos amados ao ponto de nos achegarmos a Ele e podemos chamá-lo de Pai. Isso não é. Chega a ser assustador. Não é uma coisa que mexe muito. Se a gente pensar um pouco sobre isso, melhor sobre isso não espanta a gente. É. Poder de sermos chamados filhos de Deus, poder de chamá-lo de Pai. Quem? Nós? Como assim? Tem muita graça, gente. Tem muita graça nessa história. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha, a Trindade aqui é maravilhosa, né? Olha Pedro aqui. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. É uma benção aqui que a gente devia, né? Uma saudação, uma benção que a gente devia até decorar, usar, utilizar com mais frequência, né? Lembrando que nós fomos eleitos segundo a presciência, que o Senhor sabe, aqueles que vão crer e perseverar até o fim, né? Segundo a presciência de Deus, nós fomos eleitos. Em santificação do Espírito. Olha a obra do Espírito, a eleição do Pai, obra do Espírito, e para o quê? Para a obediência da aspersão do sangue de Cristo. É o sangue de Jesus, a obra da cruz. Graça, paz nos sejam multiplicados. E como não seria multiplicado, dada essa obra gigantesca de Deus a nosso favor, né? Paz para você aí, que está nas lutas da vida. Paz. Olha o que Deus fez por você, quanto Ele te ama. Está com medo de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é?
Isso aqui é tremendo, gente. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ah, que coisa maravilhosa. O único Deus, esse único Deus, não deve ser separado em três partes descontínuas assim da história. Tem gente que consegue fazer esses malabarismos, essas coisas assim estranhas, né? É, eles chegam a ponto de dizer assim: ah, o Antigo Testamento foi do Pai. O Novo Testamento ali no Evangelho é Cristo. E agora, desde Pentecostes, desde a ascensão de Cristo, o derramar do Espírito, Pentecostes é o Espírito. Então teve a era do Pai, teve a era do Filho, agora tem a era do Espírito Santo. Bom, o único Deus está presente em todos os atos e trabalhos trinos desde a criação. Olha, observe lá, né? Desde a criação. Desta forma, é possível, sem ofender a unidade de Deus, atribuir a criação principalmente, mas não exclusivamente ao Pai. Porque você vê lá, né, que Cristo estava presente. No princípio era o Verbo, no princípio, né? Bereshit bara Elohim Hashamai. Aquele Gênesis, o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, o Espírito pairava. Olha a ação do Espírito. E Jesus, e o apóstolo João, pega essa mesma terminologia para o início do Gênesis, ele usa. Ele usa o termo ali grego, que é o mesmo para arcaico, né? O arquidiocesano, que é arcaico, que é super mais antigo, naquele princípio mais elementar e básico, mais anterior a tudo. Nesse princípio, remontando ao Bereshit, ali do Gênesis, nesse mesmo princípio, o verbo estava presente. No princípio era o verbo. Não é no princípio, teve princípio o verbo, não é isso. No princípio, o verbo já era presente. Estava lá no princípio. É eterno. Ele estava com Deus, com o Pai. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, o verbo estava com o Pai. E o verbo era Deus. Estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E mais abaixo você vê lá no Gênesis o Espírito pairando, o Espírito presente. Está lá, Pai, Filho, Espírito Santo, desde a criação. Dessa forma é possível, sem ofender a unidade de Deus, atribuir a criação principalmente, mas não exclusivamente ao Pai. Justificação, principalmente, mas não exclusivamente ao Filho. Tem aqui alguns textos bíblicos para reforçar esse conceito, tá? Eu recomendo que vocês. Eu estou hoje correndo, então não estou parando, porque o certo seria parar aqui, mas fica como lição de casa. Leia os textos. Vou deixar isso aqui, esse material com vocês, vou pegar, vou passar, para que vocês leiam o material e abram a Bíblia. E aí vocês vão ter que só dizer se fizeram essa tarefa, sim, se cumpriram devidamente. Por quê? Porque isso é muito importante. E aqui a gente está querendo ganhar tempo, mas em casa você pode satisfazer essa exigência para o teu próprio benefício, para você ficar muito convencido de que isto que a gente está dizendo aqui, isso que a gente está afirmando, está lá, é extraído das Escrituras Sagradas, está muito claro lá, tá? Não é uma invenção. Então, podemos atribuir a justificação, a obra da justificação, principalmente a Jesus, mas não exclusivamente a ele. E há textos onde a gente vai ver a atuação do Pai, a atuação do Espírito para a justificação, assim como vimos em relação à criação, não apenas
ao Pai, mas também ao Espírito e ao Filho, ao Verbo. A santificação, normalmente, a gente atribui ao Espírito Santo. A gente vai ter um capítulo para falar sobre a obra do Espírito Santo promovendo santificação, não vai? Então, principalmente ao Espírito Santo, mas não exclusivamente ao Espírito Santo. A gente vai ver, olha, tem esses textos, mas eu teria mais outros textos bíblicos onde mostra que o Pai está trabalhando para a nossa santificação. Jesus se santificou para o benefício de nossa santificação. Jesus disse que a palavra que ele dizia santificava. Vocês estão santificados, estão limpos pela palavra que eu vos anunciei, que eu tenho dito. Então, a palavra de Cristo santifica. Deus santifica, a palavra de Deus santifica. Então, a gente veria isso também. O Espírito é visto especialmente na relação de amor entre pai e filho, o vínculo do amor, né? Vínculo da perfeição. Espírito Santo, entre pai e filho. Santo Agostinho foi que colocou desta forma. O Espírito é o princípio de união interiormente vivificante, unindo alma e corpo, Cristo e a Igreja, e a própria Igreja. É o vínculo da paz. Ele é num espírito que nós estamos unidos uns com os outros. Fomos batizados no corpo em um só espírito, todos nós. Estamos ligados ao Pai, estamos ligados a Cristo, tudo pelo Espírito. O mesmo Deus Trino opera tudo em todos. Toda obra da graça é ordenada e dirigida pelo único Deus Trino que opera como Espírito por meio de várias administrações e dons, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. É o que a gente lê em 1 Coríntios 12, 4 e 6. É muito incrível essa passagem, né? A gente vai tratar dessa passagem com mais cuidado quando tratarmos dos dons espirituais, mas a obra do Deus Trino aqui é muito claro, é muito evidente, né? É o mesmo Deus que opera tudo em todos, é o mesmo Espírito. Então, o que Paulo está basicamente dizendo? Há um só Senhor, há um só Deus Pai, há um só Espírito, e ele atua na igreja. Cada um de nós recebe a salvação, recebe o perdão dos pecados, todos nós somos batizados em um só corpo pelo Espírito, independente dos dons que recebemos, nós não deveríamos nos sentir mais nem menos do que quem quer que seja, não deveríamos nos sentir desprestigiados ou menos amados ou mais amados na comparação dos dons recebidos uns com os outros, coisas assim que estavam em curso ali dentro do contexto da igreja de Corinto. Os coríntios, eles estavam divididos, disputando, se exibindo, desprezando, ou se sentindo superiores, ou se sentindo menosprezados, tudo na base da posse ou não deste ou daquele dom. Então, os dons espirituais estavam ali sendo motivo de divisão no corpo de Cristo. E é por isso que Paulo começa já dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes. E aí ele diz: independente de que dom você recebeu, de que maneira Deus atua em você, opera em você, ou se manifesta em você, ou através de você, o básico, o elementar, ele deixa claro nesses 3 versículos, 4, 5 e 6, de 1 Coríntios capítulo 12. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Senhor quem está ali ministrando, e os dons são dados pelo mesmo Espírito, não importa que dom você recebeu, ou que tipo de manifestação, ou que tipo de operação Deus atua em você. O que importa é que é Ele atuando em você. É isso, é Ele que dá todo o significado.
É Ele. Isso, isso é o que eu deveria ter por maior valor. Eu tenho o Espírito. Eu tenho Deus Pai, Filho e Espírito Santo atuando em mim. É o dedo de Deus, é a graça de Deus. Isso é que importa, gente. O restante é circunstancial, entendeu? É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então não tem dessa da gente sentir mais ou menos na posse desse ou daquele dom. É Deus atuando. Isso não é maravilhoso? Já não é suficiente que Deus esteja atuando na tua vida? Por que que você se compara? Para se sentir mais ou menos do que quem quer que seja? Na posse desse ou daquele dom, né? A satisfação de cada um de nós deve estar no fato de que somos amados por Deus, fomos redimidos, fomos batizados em um só Espírito no corpo, pertencemos a Deus e Deus tem um plano para a nossa vida. E Ele está atuando. Então, alegria no Espírito Santo, paz, né? Amor. E aí, a compreensão é Deus. E aí, quando você vê Deus atuando na vida de uma outra pessoa, de um outro irmão, você se alegra. É Deus atuando ali. Não é maravilhoso? Essa compreensão é maravilhosa. Então, não tem nesse propósito nem mais nem menos. É Deus, é Ele que importa. Bom, Paulo tenta ajudar ali os cristãos de Corinto a entenderem definitivamente tudo isso. De quem? Através de quem? E por quem? É interessante isso. Veja, observe bem. Para nós, há um só Deus, o Pai. De quem, olha, aparece então agora, de quem, né? O Pai. Todas as coisas vieram. E para quem viemos? E há um só Senhor, Jesus Cristo, através de quem todas as coisas vieram e por meio de quem vivemos. Que interessante atentar para esses detalhes. 1 Coríntios capítulo 8. Então, lição de casa, quando você estiver ali relendo essa passagem, para um pouco para pensar, para refletir sobre isso. Uma distinção entre a obra do Pai e do Filho, a gente vê aqui. Ao falar do Espírito de Deus, cujos juízos são inexplicáveis, o conselheiro, cujos caminhos estão assim insondáveis, Paulo exclama de forma trina, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Você pensava que tinha pouca passagem bíblica a respeito da Trindade, né? Tá observando que tem muitas. Temos o Filho em nós pelo Espírito, e da mesma forma temos em nós também o Pai pelo Filho. Cirilo de Alexandria foi quem escreveu essa frase. Veja, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai cria todas as coisas pela palavra no Espírito, disse Atanásio. O Pai cria todas as coisas pela palavra, o Verbo, no Espírito. Interessante isso, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. É o Pai que está dizendo, né? Mas ao dizer, então, tem o verbo, tem a palavra. E a palavra cria. E Jesus, e João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo foi criado por meio do verbo, da palavra, do Logos, do Cristo. O Pai pelo Filho, com o Espírito Santo, é o doador de toda graça. Os dons do Pai não são outros senão os do Filho, e também os do Espírito Santo, pois há uma salvação, um poder, uma fé, um Deus, o Pai, um Senhor, seu Filho unigênito, um Espírito Santo, Consolador. A obra do Espírito é realizar
aquele amor santo que foi abundantemente derramado do Pai e oferecido por meio do Filho. Tem essas passagens bíblicas aqui, e ainda teria mais, né? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que Ele nos outorgou. Você vai lá para Romanos 8, tantas outras passagens maravilhosas a esse respeito. Essa obra do único Deus que traz as coisas da criatura ao seu devido cumprimento e destino é a obra do Espírito Santo. Bem, consegui cumprir aqui a minha tarefa de trazer todo esse material para o conhecimento de vocês, e agora vamos trocar ideias aqui, meus irmãos e irmãs. Ufa, até eu acho que foi rápido demais, né? Acabei não parando ali para fazer as leituras, e agora vamos trocar ideia aqui, gente. Agora é com vocês, suas questões, suas observações, blasfêmia do Espírito Santo, a obra da Trindade, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas coisas todas que foram ditas, suas impressões, seus comentários e suas dúvidas. Vocês querem ir dormir mais cedo hoje, né? Bispo, a Posso paz. falar? Opa, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Fala Não, você por primeiro, favor, Juan. pode ir, Neide. Fica à vontade. Tá bom, estava estudando da outra lição, mas eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho a respeito lá do Hebreus 10, 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Aqui ele fala sobre fala todas essas advertências bem severas, né? Mas ele também dá uma responsabilidade para a gente como corpo, né? Como igreja, para cuidar uns dos outros, para não permitir que o irmão chegue a um ponto desse, né? De blasfemar contra o Espírito Santo, de desviar, de apostatar da sua fé, de desanimar totalmente, né? Então, a função do corpo também é proteger uns aos outros, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Ele está falando sobre o perigo da apostasia, o contexto de Hebreus é bem esse mesmo, o, um retorno de muitos cristãos de origem judaica, ou também cristãos que não fossem de origem judaica, mas estivessem debaixo de uma influência judaica muito forte, já tivessem sido tementes a Deus ou prosélitos, que agora estariam sendo seduzidos por um contexto mais judaizante, entendendo que os méritos de Cristo, a obra de Cristo, não era suficiente, então eles estavam regressando às práticas judaicas do Antigo Testamento, procurando uma confiança na lei, procurando uma confiança em tudo aquilo do sistema do Antigo Testamento, talvez do sacerdócio levítico, ainda tínhamos o templo, então a questão do sacrifício de cordeiros, da guarda do sábado, dos rituais, das festas. Então eles estavam abandonando a fé ou menosprezando o Novo Testamento, apegando-se, deixando então com isso de congregar, ou seja, de congregar com os cristãos. Eles estavam passando a congregar com os da antiga aliança. Você está entendendo? Então eles estavam
desviando-se da fé. Um pouco parecido com o que se deu ali com os Gálatas, que também estavam retornando para debaixo da lei. Por isso, o livro de Hebreus foi escrito para mostrar a superioridade de Cristo e do Novo Testamento, da Nova Aliança, do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, ele da ordem de Melquisedeque, e assim vai. Todo o sacrifício de cordeiro praticados pelos judeus era apenas uma sombra que apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você não precisa regressar para aquelas práticas, porque Cristo fez um sacrifício pleno, satisfatório, de uma vez por todas. Tudo aquilo que era do Antigo Testamento é sombra dessa realidade que veio, manifestou-se em Cristo. Então eles não deveriam abandonar a congregação, eles não deveriam abandonar o cristianismo, o seu batismo, a sua fé no batismo, sua fé no Cristo, sua fé na ação do Espírito Santo, da nova aliança, da ceia do Senhor, para voltar-se para os rituais do Antigo Testamento. Então, todo um trabalho excelente. O livro de Hebreus é fantástico. E mostrando a gravidade que seria esse retorno, porque seria realmente rechaçar a Cristo. E muitos estavam fazendo isso como um adendo, né? Não é que eles estavam, de fato, negando Cristo, é que eles achavam que Cristo não era, o que ele fez não era suficiente. E a gente precisava se agarrar ainda às coisas do Antigo Testamento e Cristo. Você está entendendo? Então, por isso uma das frases que nós evangélicos utilizamos muito é: se você acredita em Cristo como seu único e suficiente Salvador. A ideia do suficiente está aí. Então, estamos regressando, estamos abandonando. Então, abandonar a igreja ali seria algo muito grave. E abandonar seria como abandonar o próprio Cristo, né? Então, seria rechaçar aquilo que Cristo apresentou, o próprio Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, toda a ceia, todas essas coisas. E aí é grave, e como nós precisamos realmente, como você disse, uns dos outros também, para nos admoestarmos, para exortação, para nos erguermos e não sucumbirmos diante das tentações, provações e das heresias, né? Que ali eles estavam diante de uma heresia judaica, né? Então, o Antigo Testamento já foi superado. Nós entramos no Novo. Então, agora o templo é a igreja, é o corpo de Cristo, tá entendendo? E eles estavam ainda voltados para um outro templo, do qual a igreja agora é a plenitude e a realidade, o corpo. E aquele era apenas uma sombra, era um protótipo, era uma figura de linguagem histórica que teve seu valor, mas encontrou a realidade plena, né, na igreja. Então, é isso. Juan? Paz, bispo, a minha questão ela é até mesmo parecida com a da Neide. É nesse contexto ainda sobre apostasia. Dentro de tudo isso que o senhor falou agora, e até mesmo na aula passada, daquelas pessoas que experimentaram o Espírito Santo, a palavra de Deus, e abandonaram, né? Aí em Hebreus 6:4, 6:6 está falando que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, né? Aí toda essa questão que o senhor comentou agora também. Eu fiquei meditando nessa passagem, isso me lembra de alguns textos do Evangelho de Lucas, onde Jesus está falando das parábolas, né? Em algumas parábolas ele está citando sobre a dracma perdida, as ovelhas, e eu até entendo assim um contexto daqueles que talvez não se arrependeram, mas eu fiquei com uma dúvida quanto ao filho pródigo, porque no filho pródigo ele chama filho, e o filho pródigo mais moço ele recebe parte da herança. Então, quanto a essa situação, eu fiquei assim em dúvida, porque era como se ele já tivesse é, parte da herança, mas ele abre mão daquilo
e depois ele volta e o pai recebe ele com todo júbilo. Então, eu não sei se eu posso interpretar a parábola, se essa interpretação da parábola está correta, ou se a gente consegue correlacionar com esse versículo. Não sei se essa linha de pensamento está certa com a de Hebreus 6. Gostaria que o senhor pudesse explicar um pouquinho. Hebreus 6 é mais radical. É uma rebelião de uma pessoa mais madura, né? Não é de um filho pródigo mais inconsequente, sem noção, ou que despreza. Repare bem ali toda a descrição, né, anterior, né, que ele diz assim: alguém que foi salvo, provou nos mistérios do, sabe, do céu, do Espírito Santo. Ele procura. Se você atentar bem ali, eu não estou lembrando exatamente as expressões assim com toda clareza, mas ele está descrevendo uma pessoa salva, consciente, que conheceu, que experimentou e tal, e que de repente despreza tudo isso. Então seria, não é algo assim, no caso do filho pródigo, e talvez até daquele do mais velho, porque veja que o pai está tentando reconciliar o mais velho. Ele não pecou ainda contra o pai de uma maneira tão grave a ponto de não ter esperança para ele. Então, existiam judeus que estavam ali como Paulo, numa atitude parecida com esse do irmão mais velho, né? E tem aqueles outros que são os mais rebeldes, que são os publicanos, que é o Zaqueu, aí você vai colocar ou a mulher samaritana. Está tudo em rebeldia, está longe da casa do pai, e estão sendo salvos também, né? Estão sendo salvos, eles são. Então, você vê Jesus falando: eu vim não por causa dos sãos. Não é que ele não. Ele quer salvar os judeus. O problema dos sãos ali é que os sãos não estão sãos, eles se acham sãos, e quando você se acha são, você não procura nem médico, né? Ou seja, então você rejeita, porque você está muito autossuficiente, você rejeita um médico, ou alguém que vai te curar, um salvador, porque você se sente numa qualidade de alguém que não carece de tal salvação. Então, é isso que Jesus está falando. Eu vim buscar os doentes, os perdidos. Ele, claro que ele está dizendo assim, vocês estão perdidos, mas não quero dizer que vocês estão perdidos, mas, de fato, é imprescindível que a pessoa sinta a sua realidade e clame por misericórdia. Agora, ou então, recapitulando, o autor de Hebreus está pegando bem pesado ali com gente que foi salva, que experimentou os poderes do mundo vindouro, que foi lavada, redimida pelo sangue de Jesus, que teve uma experiência real do Espírito Santo, que é templo do Espírito Santo, e que de repente ouviu o galo cantar e está desprezando a Cristo, desprezando a Jesus, desprezando o Espírito, desprezando a igreja. Se essa pessoa que está balançada, então não tem problema você se balançar, mas se essa pessoa firmar posição e eu vou mesmo para fora e volto, este pecado é muito parecido com aquele pecado que é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você está realmente rejeitando toda a graça de Deus, toda a obra do Senhor a seu favor. Então, não é uma coisa assim qualquer. Então, a dracma perdida, ela foi encontrada. A ovelha perdida também foi encontrada. O filho pródigo também, de alguma maneira, foi encontrado, ou se achou, encontrou a Cristo, encontrou a graça, confiou na misericórdia, voltou para a casa do pai, o pai o acolheu. Então, toda essa turma tem esperança de salvação. São casos muito mais assim raros. Esse negócio de dizer raro é meio complicado. Talvez raros na Bíblia, assim, de encontrar quem pecou contra o Espírito Santo. Pode ser mais comum na prática, mas a gente não sabe quem é que está cometendo esse pecado. Se uma pessoa ainda chega ao arrependimento, é porque não cometeu.
Se ela ainda ouviu a voz de Cristo, se arrependeu, chorou e voltou, então já é sinal de que não é o caso. Aí a gente analisava na aula passada, ou é porque ela nunca teve uma experiência real de salvação, ela titubeou porque de fato nunca nem foi, ou então ela foi, mas não chegou ao ponto de abdicar, de renegar, de abandonar de maneira total. Foi um momento de fraqueza, foi uma instabilidade. Então a gente teria que talvez considerar essas coisas com mais cuidado nessa ordem aí. Eu não colocaria o que Hebreus 6 tem a ver ali com Lucas 15, por exemplo. Eu acho que ali são as situações distintas. Tá bom, Juan? Maravilha, bispo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Quem mais aí? É o Felipe, né? Fala, Felipe. Bispo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E a respeito dos judeus, bispo, eles têm rejeitado também? Como que a gente Sim. deve entender a respeito deles, né? Terão segunda chance? Como que a gente deve explicar essas coisas também? Eles rejeitaram. Não rejeitaram? Rejeitaram. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 8, 11. E é muito interessante. Aí talvez a gente fale, tenha tempo de trabalhar esses temas é, de maneira mais cuidadosa, né? Porque você entrou num assunto muito crítico ali. Eles rejeitaram. Paulo os chama de vasos de ira. Romanos capítulo 9. Paulo chama os judeus de vasos de ira. Paulo vai tentar explicar que Deus não está falhando com os judeus, porque Deus tem um remanescente dentre os judeus que tá sendo salvo. Paulo faz parte. Os apóstolos todos eram judeus, né? Maria, José, bom, os 120 no cenáculo, os 3.000 que se converteram, a princípio também ali relacionados dentro da família da fé judaica. Simeão, Ana. Então, todo o Novo Testamento praticamente calcado ali no nascedouro do Evangelho, do livro de Atos, nas primeiras páginas do livro de Atos, é num contexto judaico, é Jerusalém. Depois é que vai alcançando Samaria, né? Depois os confins da terra, Roma. Então, presta atenção no argumento de Paulo em Romanos capítulo 9. Olha, quando Deus chamou Abraão, repare bem, Abraão teve dois filhos, né? Mas só em Isaac foi a sua descendência ali reconhecida, né? A bênção, aquela bênção de ser povo, foi em Isaac. Isaac teve quantos filhos? Dois. Mas só em Jacó. E assim sucessivamente. Se você vai olhando, é assim sucessivamente. Se você chega nos dias de Elias, só 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Que tipo de argumento Paulo está usando? Não basta ser descendente sanguíneo, ser da linhagem de Abraão, como Esaú foi e acabou se perdendo, como tantos outros, assim, ao longo. é, Foram libertos ali do cativeiro do Egito, comeram, passaram a pé enxuto pelo mar, foram batizados em Moisés na nuvem no mar, comeram do maná, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão porque pereceram no deserto, né? Então, aí, mas teve um remanescente, sempre tem um remanescente no meio disso, do povo judeu. O que que Paulo está dizendo? Que o mesmo está se dando agora. Tem um remanescente judaico que faz parte, que é agora do Novo Testamento, que abraçou o Cristo, que reconheceu. E outros gentios agora estão se convertendo e vindo fazer parte. Agora, ele vai dizer, ele ora, veja só, Paulo ora e trabalha duro para que esses que são vasos de ira venham se converter.
Ele está trabalhando para isso. E ele ainda diz que Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio, e todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele ora para que os judeus possam se converter. E ele ainda diz, aí chegamos no capítulo 11, ele diz que o endurecimento de Israel foi parcial. Porque ele estava trabalhando a ideia do endurecimento do coração de Faraó. Então, há um endurecimento por parte de quem? Quem é o. Agora, são os judeus que estão com o coração endurecido. Ele diz que é parcial esse endurecimento, não é nem definitivo, é, é parcial. Até que chegue a plenitude dos gentios. E aí todo Israel será salvo. Então, é uma esperança de conversão, de arrependimento. E há um trabalho todo de Paulo, uma oração nesse sentido, para que o maior número possível de judeus sejam salvos já naquele período, antes mesmo desse período mais escatológico, quando cumprir-se aí a, a salvação dos gentios, porque diz que Paulo, ele tem uma tese lá, você pega em Romanos capítulo 11, bem clara essa tese, ele fala assim, Deus endureceu os judeus a fim de que a porta da salvação se abrisse mais larga, assim. Bom, não vem me confundir depois com o caminho largo, mas assim, a oportunidade se estendesse mais amplamente aos gentios. E essa salvação maciça de gentios está colocando em ciúmes o povo judeu, né? E isso é uma obra de Deus para a conversão dos próprios judeus. Então, Paulo ele entende que uma coisa leva a outra e a outra leva a uma. E o propósito de Deus e a misericórdia de Deus está extensiva a judeus e a gentios igualmente, né? Porque ele, digamos assim, de alguma maneira, todo mundo está debaixo do pecado para que Deus possa usar de misericórdia para com todo mundo. E no final, todo Israel será salvo, de alguma maneira o propósito eterno de Deus vai se cumprir. Não quer dizer que cada judeu vai ser salvo, mas haverá uma plenitude de salvos entre judeus e uma plenitude de salvos entre os gentios. A sala do banquete vai estar repleta, né? Então, a igreja cumpre a sua missão. É isso aí. Quem Amém, mais? bispo. Obrigado. A Sandra. Boa noite. Boa noite, Sandra. Uma pergunta de ordem prática, né? No início da aula, o senhor falou que se depender da gente, a gente tem que ter paz com o outro, né? É. E o mesmo espírito que habita em mim, habita na vida do meu irmão, né? Sim. Então, assim, se eu vejo que o irmão está criando confusão, desunião, não está honrando os pais, por exemplo, né? Assim, ele não está escutando a voz do Espírito, né? Ele está com o coração duro, né? E nesse sentido eu tenho que orar para que ele possa estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Sim, mas acho que pode fazer mais do que orar. Ah, Mateus 18 é um texto clássico sobre conflitos dentro da igreja. Parece que Jesus diz que a gente tem que tratar. Eu estou dizendo parece bem ironicamente aqui. Ele quer que a gente trate dos assuntos. Ele não quer que a gente deixe passar batido. Então, se um irmão pecar contra você, vai o mais rápido possível e tente tratar disso pessoalmente, particularmente, você e ele só. Se ele não te ouvir, não para por aí. Olha como Jesus fala, vai, procura alguém e vai novamente tentar, agora com a ajuda de alguém mais. Porque não é bom que vocês fiquem brigados. Não, isso não vamos aceitar dessa forma, não. Vamos, eu já fiz a minha parte, já falei com ele. Não, ainda há algo mais que você pode fazer. Traz alguém que talvez ele possa ouvir essa outra pessoa, já que vocês dois não deu certo, vamos tentar, talvez ele ouça uma outra pessoa. Se ele não ouvir a outra pessoa, também não se dê por encerrada a questão. Leva ao conhecimento da igreja. Olha só,
Aí parece que aí a Assembleia da Igreja vai ter que ficar ciente do que está rolando. Ou o gabinete pastoral, ou o pastor e a liderança vai ficar, vai ter que tomar consciência, porque segundo eu entendo ali, Jesus está dizendo é inadmissível que hajam conflitos que se perpetuem dentro da igreja. Eles têm que encontrar a solução. Se essa pessoa não ouvir a igreja, então ele é excluído da igreja. É o que acaba acontecendo. Então, Igor, se você não ouviu, se você não se arrepende, se você não dá ouvidos, aí é porque você não faz parte do corpo. Então, não deveria ser tolerado uma situação de falta de arrependimento dentro da igreja, de conflitos que se perpetuam e indefinidamente. É só uma questão de tempo e isso vai redundar em mais coisas graves, outros problemas mais. Então, aí temos três princípios que Jesus ensina em Mateus 18 para a solução de conflitos. O mais rápido possível, na menor instância possível, com o menor número de pessoas possível e na menor instância possível. Olha que interessante, né? O mais rápido, são três princípios, né? O mais rápido possível, com o menor número de pessoas possível e na menor instância possível. E tentar acabar com a maledicência dentro da igreja. Porque quando não se observa isso, o que se tem são os burburinhos, é a fofoca aqui, é colar, é o outro que não sei o quê, é o disse-me-disse, é aquela questão de partidarismo. Então, uns ficam do lado de cá, outros ficam do lado de lá, e aquela coisa toda, aquele ambiente péssimo. E Jesus tem uma solução para isso. Ele já previa que tudo isso ia rolar e falou assim: tem que tratar. Isso pode servir para tudo na vida, né? Até no ambiente de trabalho seria bom que houvesse algo semelhante, né? Sempre o mais rápido, sempre o mais particular, menor número de pessoas envolvidas é melhor, e um, da menor instância possível, porque isso evita as coisas chegarem num ponto que fica, sabe, um salseiro danado. Então, viva Jesus e sua sabedoria. Agora a gente colocar em prática, mas a gente não vê isso muito acontecendo dentro das igrejas, infelizmente. É mais fácil, ficou sentido, ofendido, vai reclamar para alguém, vai contar, vai tentar chamar a atenção, vai tentar já arrebanhar o maior número de adeptos, ou de defensores, ou de partidários, e aí vira aquela disputa de versões, né? As fake news daqui, as fake news dali, você não sabe onde está a verdade, ninguém confronta nada, ninguém. Aí é só o diabo que reina. Infelizmente, isso acontece em tudo quanto é setor da vida, e só colocar em prática o que Jesus propôs aí, falando a verdade, é claro, sempre em amor, por isso a atitude de procurar alguém é. E eu acho muito interessante que Jesus diz assim: se alguém pecar contra você, mas ele me ofendeu. Mas olha que a pessoa. Não, normalmente ele é que tem que me procurar. Mas Jesus disse que não. É interessante. Eu vejo assim Jesus falando: se você pecou contra alguém, você tem que ir lá pedir perdão. Mas se alguém pecou contra você, você tem que ir lá e falar assim: o que está acontecendo? O que você fez? Porque, olha, me senti ofendido, eu não entendi. Vem cá, vamos conversar. Não, isso não está bem. O que está passando? Sei lá. Ou seja, você vai procurar a pessoa de um jeito ou de outro. Porque se você tem o Espírito Santo e você pecou contra alguém, você não consegue nem dormir direito. Você fala: o Espírito está falando assim, eu errei, eu tenho que ir lá pedir perdão. Agora, se a outra pessoa pecou contra mim e eu tenho o Espírito Santo, fala assim: mas eu não posso ficar de mal com meu irmão, com minha irmã. Eu tenho que ir lá conversar com. Poxa, o que foi? O que aconteceu? A gente tem a comunhão, porque a gente entende esse negócio do Espírito Santo, que ele é o vínculo da paz, da comunhão. Então, eu vou fazer de tudo para preservar a minha comunhão com essa pessoa. Então, eu vou querer saber: olha, o que aconteceu? Por que você agiu assim? Sabe, aquilo que você disse
caiu mal aqui, me doeu o coração, eu fiquei triste, eu queria entender. Você quis dizer isso mesmo? Foi impressão minha? Eu dou uma chance para a pessoa se explicar, a gente se entender, a gente caminhar, né? Eu estou disposto a perdoar, a entender, mas se essa pessoa não me ouviu, ela está intransigente, parece que o ódio se abateu, o mal tomou conta, eu falei assim, "Ô, eu vou chamar mais alguém, vou chamar alguém que talvez seja um bom intermediário entre eu e ela, alguém que ela respeite também. Quem sabe ela vai ouvir essa outra pessoa. Se ela não ouviu, aí a gente não vai ter outra alternativa. Essa pessoa que eu levei vai reconhecer que o caso é grave e vamos levar isso aí para o gabinete pastoral, vou levar para uma instância superior, a fim de que haja uma solução, porque não é bom que fique desse jeito. Se todo mundo agisse assim, nós teríamos uma igreja mais saudável, né, de relacionamentos. Tá bom, Sandra? Obrigada, pastor. É isso aí, gente. Mais alguma coisa? Mais alguém? Bispo, aqui é a Camila, boa noite. Fala, Camila. Gostaria de aliás, uma curiosidade que eu gostaria de saber. Nós estamos estudando na matéria da professora Hope sobre calvinismo e arminianismo, né? E os calvinistas, eles acreditam que a fé na salvação, eles acreditam que não podem perder a salvação e que a chamada do Espírito Santo é irresistível para aqueles que são eleitos. E eles também acreditam que a chamada do Espírito Santo ela é eficaz, por isso, eu vi até em declaração de um pastor muito conhecido calvinista, dizendo que mesmo que alguém que é eleito, se ele se perder e cair, ainda assim ele não pode perder a sua salvação e nem a presença do Espírito Santo. E a minha dúvida é o seguinte: como que um calvinista enxerga o texto que a gente inclusive leu semana passada, de 1 Tessalonicenses 5:19, onde diz: não apagueis o Espírito, sendo que eles acreditam que eles não podem perder a presença do Espírito Santo e não podem perder a salvação. Eu fiquei com essa dúvida. Como que o calvinista explicaria essa passagem e como que eles enxergam isso se, sim, nós podemos apagar a presença do Espírito Santo, inclusive extingui-la das nossas vidas? Então, eu só queria entender a cabeça de um calvinista nesse versículo, como que eles pensam. Olha, eles, eles vão se atrapalhar bastante neste texto, vão se atrapalhar muito mais em Hebreus 6. É insuperável para. Olha, eu estudei, eu fiz mestrado na Batista, e embora a maioria dos batistas é arminiana, mas tem batistas que são calvinistas. Mas independente se você é arminiano ou calvinista, sendo batista, você acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Então também tem o mesmo problema. No final, né? Mesmo sendo arminiano, falava uma vez salvo, salvo para sempre. Então, e é complicado porque o armínio, ele não cria que uma vez salvo, salvo para sempre. Embora a gente, arminiano, ou ainda mais wesleyano, nós cremos que há uma segurança na salvação. Então, não é assim que você pecou, perdeu, não é. Nós estamos salvos em Cristo. Então, a apostasia sempre é alguma coisa que faz a gente se afastar de Cristo, ou seja, pela incredulidade, né? Não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Apaga o espírito. Eles dizem que a ação do Espírito Santo atua de modo irresistível, né? O apóstolo, não, o Estevão nega isso. No seu sermão ele diz assim: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Eles resistem ao Espírito Santo. Se hoje ouvires a sua voz, né, não endureçais os vossos corações. Então, os corações podem ser endurecidos pelas próprias pessoas, elas podem resistir ao Espírito Santo. Ali em Hebreus 6, né? Porque a terra que recebeu todos os nutrientes, que recebeu todas as graças, todas as condições para produzir o fruto devido, se ela não produzir, então não é essa. O que vai fazer para uma terra dessa? Aí você pega Isaías capítulo 5, que é a parábola do lavrador, do senhor da terra lá, que plantou uma vinha
e ele está bravo porque a vinha não está produzindo o devido fruto, e ele está dizendo assim: o, venho aqui e me diga, o que mais eu deveria ter feito que eu não fiz para que ela produzisse fruto bom, mas eis que produziu fruto mau. Bom, quem é essa vinha? É Israel. E ali está dizendo que vai ter juízo e condenação, porque eles receberam todas as graças. Você pega Hebreus 6, né, o texto que o Juan citou lá, vê lá, todas as graças para produzir o fruto bom. Então, eles são indesculpáveis, porque a graça não atuou de modo a produzir o fruto devido, de maneira irresistível, eficaz. Então, nós estamos chamando aquele Deus, o lavrador lá de Isaías 5, o lavrador ali do Hebreus 6, de alguém que atuou com uma graça ineficaz. Não, ele está dizendo, o que é que eu podia ter atuado? Então, o calvinista vai dizer, você devia ter atuado com uma graça ineficaz, eficaz, né? Porque a sua graça foi ineficaz. Então, o seu problema é que você atuou com uma graça ineficaz. Seria um problema gravíssimo, né? Acusar Deus, porque Deus está dizendo, o que é que eu deixei de fazer? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. O problema não fui eu. E é interessante quando se fala ali dos vasos de ira, que estão ali para perdição, que está dentro de um contexto de Jeremias 18. Aí você pega Jeremias 18, que exatamente está falando do oleiro, né? Vocês, ó Israel, são vasos na mão do oleiro. Mas este vaso se lhe estragou na mão do oleiro. Por imperícia do oleiro? Alguém diria isso, que foi imperícia do oleiro? O oleiro ali representa Deus. Como é que o vaso se lhe estragou na mão? Não é por imperícia. Você vai ver isso também em Isaías. Não é por imperícia do oleiro. É porque esse vaso não é, como querem os calvinistas, um objeto ou um ser inanimado nas mãos de um oleiro que tudo faz, é soberanamente realiza e faz como quer. Não, é um vaso rebelde, é casa rebelde. E aí você pega. Gente, leia Jeremias 18. Eu vou passar também como tarefa para vocês os meus estudos aí sobre Romanos. Eu já dei aula de Romanos aí no curso, capítulo 9, 10 e 11. Ali o Jeremias, o profeta, ele está falando em nome de Deus ali. Deus está falando assim: vocês, nação de Israel, de repente, se eu disser para vocês, ele está dizendo, ele vai falar assim: se eu disser para uma nação que essa nação vai ser destruída, mas ela se arrepender, eu deixarei de destruí-la. Se eu disser que ela vai ser uma bênção, mas ela for rebelde, ela vai ser destruída. Você dá uma olhada no contexto de Jeremias 18, leia lá e fala do vaso, e está falando de Deus mudar planos. Eu, se eu profetizar, declarar que ela vai ser isso, bênção, mas ela se rebelar, ela vai ter um resultado completamente oposto daquele que eu propus inicialmente, dado. É um diálogo, é um relacionamento vivo. Se eu disser para uma nação, como ele disse para a nação, para os ninivitas ali, para a nação da Síria, naquele determinado momento, através do profeta Jonas, diga e decrete a destruição, vai ser destruída em 3 dias. Pregou lá, o pessoal se arrependeu, Deus mudou o plano. Gente, cadê a fatura definida? Então é nesse contexto de Israel que a gente está lendo o que Paulo está dizendo no capítulo 9. Vasos de ira podem se converter em vasos de bênção, tá? Ele ora para que isso aconteça. O destino de Israel não está definido e traçado. Então, é isso aí, olha, por aí vai. Então, tem muito texto, não é só esse. E aquelas advertências de Jesus. Ele fala advertências para a igreja, né? Ah, é, ao que perseverar até o fim será salvo. Ao que vencer. Pega as cartas do Apocalipse para cada igreja. Ao que vencer, ao que perseverar, né? Cuidado para que ninguém roube a sua. O que me interprete isso, né? Há ou não há uma ameaça? E as virgens, eram virgens, as nécias? Eram ou não eram virgens? Eram virgens ou não eram? Aí o cara vai ter que definir a parada. Ou
Não eram virgens. Se Sim, são virgens é bispo. porque são, eram do noivo, eram para o noivo. O problema delas é que elas vacilaram, não vigiaram. Vigia, cuidado. Ele fala isso para o povo, para você não ser pego de surpresa. Gente, eu teria tantas passagens mais assim, mas eu acho que isso aqui é suficiente só para arranhar o assunto. Que agora, por outro lado, o que Deus faz para salvar a gente? É impressionante. A gente também não está deixado a nós mesmos. Se vira, vamos ver como é que você. Não, ele vai buscar, ele busca o Pedro, ele busca você, ele é paciente. Se você cair, ele vai tentar te levantar. Você não está abandonado a você mesmo. A ação do Espírito é constante. Você nem sabe orar às vezes como convém. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele roga ao Pai para que a fé do Pedro não venha desfalecer. Ele vai atrás do Pedro. Pedro está todo acabado, acabrunhado, ele está totalmente deprimido, ele acha que não já deu, já era para ele, e Jesus vai buscar. É maravilhoso esse nosso Senhor, né? Então, não é assim, você não vai perder a salvação porque você está fraco, porque você pecou. A gente não tem em Cristo um juiz, a gente não é que esse negócio do juiz investigativo lá depois eu estou falando sobre os adventistas, gente, é tanto absurdo adventista que não dá conta de tanta heresia. Então, você não tem em Jesus um juiz, você tem um advogado. Se confessarmos, se andarmos na luz, andar na luz é seguir o Senhor, sabe? A gente, olha Pedro, quanta paciência de Deus com Pedro. Então, o Espírito testifica o nosso espírito, somos de Deus, é a graça, é a misericórdia, sabe? É o Senhor. Então, é muito grande a nossa salvação, mas agora, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, se nos apartarmos do Salvador? Então, é disso que se trata, né? Então, não haja em nós um perverso coração de incredulidade que venha nos apartar da salvação que está nele. Fora dele não tem salvação. Tá bom? Obrigada, bispo. Na Mas, verdade, eu fui batista por 27 anos e não sabia que eu era calvinista, né? Realmente os batistas creem muito nessa questão. E agora, estudando mais sobre calvinismo, o Espírito Santo tem trazido à luz assim muitas coisas nas quais eu acreditava. E para mim é importante entender porque grande parte da minha família é batista, tenho muitas pessoas ali, então se um dia eu tiver a oportunidade, se legal. houver, né, esse assunto, eu puder conversar, eu vou estar mais preparada e Ó, para poder entender, porque realmente essa busca pelo Espírito Santo eu nunca tive dentro da doutrina batista, pelo menos onde eu estive, né? Nunca houve, mas no meu coração ele sempre queimava por essa busca que eu fui ter agora recentemente aqui na IMEL. Então, por isso que é tão importante a gente entender. Agora, entendendo o pensamento calvinista, para mim faz mais sentido por que dentro da doutrina batista eles não davam ênfase ao Espírito Santo, que para mim sempre foi um questionamento, porque quando eu li a Bíblia sozinha, eu entendia que o Espírito Santo também era uma pessoa, eu entendia que ele era importante, mas não havia como eu posso dizer, não havia esse caminho, né, que era que os líderes eles nos davam, né, de como buscar o Espírito Santo. Então, para mim, quando eu tive, né, esse batismo do Espírito Santo, como Wesley também teve, foi realmente uma coisa assim, nossa, não, como que eu fiquei tanto tempo sem conhecer essa pessoa maravilhosa da Trindade? E agora estudando o calvinismo faz muito sentido para mim, porque que 27 anos da minha vida eu não conseguia esse encontro porque realmente não era o foco mesmo da doutrina. Então, por isso que eu estou perguntando para poder até entender e saber como lidar, né, quando chegar nesse assunto. Então, agradeço, Bispo, amém. Ó, me cobra, esclarecimento. se eu não passar, eu estou com um propósito aqui de terminar daqui, passar lá para vocês, lá no grupo do Classroom, um estudo sobre essa questão da apostasia, de Romanos, tá? Me cobra se eu, de repente, vacilar e não colocar, mas eu estou com isso aqui na mente, para ajudar melhor. Quem mais? A Márcia gostaria de falar? Sim, bispo. Eu gostaria de saber, tirar uma dúvida em relação às atividades que
Tem uma atividade que é para ler e tem outra que é para ler e comentar. E aí eu fiquei na dúvida. São as duas para ler e comentar ou uma só é para ler mesmo? Essa é a minha dúvida. Bom, tá escrito lá, para cada uma das atividades, eu deixei escrito o que que era. Aí você tem que ver se aquela diz que é para ler e comentar. Essa agora que eu coloquei por último, que eu estou passando aí para vocês, que eu só falei de boca aqui, né? Seria apenas para ler. Eu vou passar o material para você ler com a Bíblia do lado, quando tiver uma referência bíblica, para você ler a referência. Então, bastaria só dizer que leu, tá bom? Aí não precisa comentar, não. Ok. Aí talvez uma outra, eu não estou lembrado direito, alguma coisa tinha que comentar. Aí você vai e comenta quando está escrito para comentar. Se não tiver escrito para comentar, é só ler. Agora, tem atividade que é da leitura dos livros, é só ler os livros, tá bom? Não precisa fazer mais nada. Tem aqueles livros que tem que ler, e a gente já vai entrar semana que vem. Aí o livro importante para a semana que vem seria o do Stott, né? Batismo e Plenitude do Espírito Santo, que a gente vai entrar para falar sobre o batismo e os dons do Espírito. Tá bom? Mas aí qualquer dúvida você pergunta, é lá dentro da própria lição mesmo. Chega lá e pergunta. Mas Ok. eu não quero sobrecarregar vocês, não. Quero que seja bom, leve, bom, satisfatório. Essas matérias, esse material que eu vou te passar agora, também de Romanos e apostasia, não é obrigatório para ler, é só uma referência, um reforço aí, caso vocês queiram, tem aí para vocês, tá bom? Fica na paz. Desculpa, só uma dúvida rapidamente. Os slides das suas aulas, Vou te você vai passar tudo postar? agora. É, Ah, agora eu vai vou passar tudo. falar Eu no só não quis Classroom, adiantar, tá? porque depois você fica. Aí fica sem graça. Eu já passei. Não, agora eu deixei, terminei agora esse setor desse conjunto de slides, terminei, já vou passar tudo. Então, desta aula, que fala a partir do ponto da apostasia, que é o slide 49 em diante, aí eu queria que você pudesse ler, reler essa parte, e cada um de vocês, e onde tiver uma referência bíblica que não está ali é, mencionado, alguns versículos foram ali registrados, outros só a referência, que leia a referência só para você ficar mais ciente do que era que estava ali por trás como base bíblica daquela afirmação, daquele conceito e tudo mais. Então é só isso, é tranquilo, mais devocional mesmo. Aí é só depois dizer que leu, tudo bem. Vocês vão dando uma nota para vocês mesmos, tá? Vão lendo, olha, fiz, cumpri, tal. Então a gente vai caminhando assim, uma alta avaliação. O bom é que haja um aproveitamento, né? Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que é para passar, é para passar para o coração, para passar para a mente, para passar para vocês, tá bom? É mais isso, é a minha ideia. Mais alguma questão, irmãos? Já o horário já avançou, porque a gente está sem intervalo, então podemos terminar mais cedo. Só uma Isso aí, perguntinha tudo. sobre o livro. Ah, pode falar. Esse, Hã? esse aqui, Sim. esse livro aqui, a gente vai entrar com ele desde o começo. Eu sei que o senhor já vai dar aula só para adiantar a leitura da semana Não. que vem. Não é desde o começo, não. É só. Esse livro não é para ler todo, não. Calma, porque é muita coisa aí. É só É aqueles muito. capítulos que eu citei que tem a ver com o Espírito Santo, tá bom? Eu não lembro Aham. agora, Ah, eu não estou com o livro aqui perto, mas é só que está escrito lá, os capítulos você tem que ler. Não precisa ler todo. Pode ler, porque ele é bom. É um bom livro que sim, abrangente sobre a teologia, mas é só sobre a parte que é do Espírito Santo. O outro livro é um livro pequeno também, então, sim. é só ler, não precisa, é só depois declarar que leu tanto um como o outro. E se de repente não leu tudo, aí você vai dizer assim, eu li tantas páginas no livro, eu li tanto do outro, porque aí a nota sempre vai variando se cumpriu tudo, cabalmente ou não, né? Aí sejam sinceros mesmo, o bom é para vocês, né? Eu não vou perder nada com isso. O problema é de vocês. Você tá entendendo a ideia? Eu já li. Ou seja, eu sei o valor que isso tem, né? Entendeu? Então, a riqueza para a pessoa. O hábito de ler é muito importante, né?
o ato de aprender, né, o desejo de aprender. A gente está numa cultura que me preocupa muito, que é essa cultura da, da- das redes sociais e das coisas. As pessoas estão lendo cada vez menos. Já não lia grandes coisas, né, mesmo na minha geração. Mas parece que agora você quer tudo prontinho, tudo mastigado, tudo rápido, tudo. Então está faltando um pouco de reflexão. Então tem que ler, parar, olhar, dar atenção, procurar aprofundar nas coisas. Então está todo mundo querendo rabiscar um pouco. É muito superficial tudo, né? Então, ler é muito importante. Ler, pesquisar, aprofundar-se é muito importante. Aí é uma riqueza para quem se beneficia. Vocês que têm filhos, aí ajuda os filhos a desenvolver o hábito de ler. Eu faço isso com as minhas netas. Agora estou desafiando elas. Elas leem bastante. É impressionante. Elas estão, olha, e cada semana é um livro que elas estão lendo diferente e competem uma com a outra. Uma tem 10, outra vai fazer 11 agora. A outra tem 8, mas leem mesmo, leem muito. E aí eu falei assim, olha, eu vou querer que vocês façam como que é, seja assim, façam vídeos comentando os livros que vocês leram. Vocês vão comentar, discutir o que você gostou, o que você não gostou. Então, com essas ideias, mas acho que eles não têm tanto tempo assim para isso. Mas era interessante, porque criança já pensou, lendo e fazendo resenha do livro, e falando, comentando, isso seria um despertar para outras crianças, porque eu vejo que eu temo muito para uma geração, sabe, e hoje tudo é WhatsApp, ou é vídeo curto, é coisas assim, shorts, né, as coisas bem rápidas. E as pessoas não pesquisam, né? As fake news são o quê? Aí você recebe, você já toma como um verdadeiro e já passa adiante. Ninguém vai atrás. Ninguém se dá o trabalho de aprofundar nisso. Então, isso na teologia também, ou seja, para a besta do Apocalipse, vai se aproveitar das pessoas que não têm, opa, desculpa, que não têm profundidade. Tem que ter profundidade. Vamos atrás, vamos correr atrás, vamos ver. A responsabilidade, né, daquilo que a gente crê, prega, ensina. Então, vou conhecer bem a fundo para poder estar bem embasado. Valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Que a paz de Deus, em Cristo Jesus, essa comunhão do Espírito e esse amor do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo seja com você. Uma boa noite. E aí, ó, eu esquecendo de alguma coisa que eu falei que ia fazer, me cobra, tá? Que eu já Tá não bom. confio tanto, né, na minha memória. Deus abençoe, gente. A paz. Valeu. Deus abençoe. Amém. Deus Abençoe, abençoe. Deus Boa noite, abençoe. professor. Deus Tchau, boa abençoe. noite, Deus abençoe. Boa Obrigada. noite. Tchau, Tchau, Isabela. Isabela. Tá. Tchau, Tchau. Neide. Tchau.